É, o verão chegou com tudo e os próximos dias prometem ser de muito calor. Sabe quem pode sofrer com as altas temperaturas? Os animais de estimação, e a gente está aí no quadro Pet News. Para falar mais a respeito agora, eu converso com o Luiz Felipe Bittin. Luiz Felipe, que é médico veterinário e que vai nos ajudar a compreender mais como cuidar dos pets nesse calorão que está fazendo agora, né? E que promete fazer nos próximos dias. Boa tarde. Verdade, boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente. Luiz, vamos falar um pouquinho sobre sintomas. Quando que a gente percebe que o animal de estimação, o gato, o cachorro, ele está passando calor, que ele está precisando de ajuda? Eles hiperventilam, né? Eles ficam com a boquinha aberta, a língua bem ofegante, eles ficam bem ofegantes e é um aspecto bem nítido, assim, ficam com bem mal-estar. Basicamente é bastante ofegância e inapetência, né? Ficam ali parados naquele canto com bastante ofegância. Né? Tem raças que sofrem mais com as altas temperaturas? Tem as raças braquicefálicas, né? Ou seja, com os narizinhos achatados. Os pugs, Shih Tzu, né, Bulldog, inglês, o francês, né? Então todas essas raças que têm o narizinho mais achatado, elas sofrem mais. É uma má formação que acaba dificultando a respiração? O que Exatamente, que acontece? é uma anormalidade, vamos dizer assim, genética, né? É uma anormalidade óssea ali, onde tem uma dificuldade maior na passagem do ar pela narina, né? O sistema respiratório superior. Como que a gente pode manter a hidratação em dia do pet, né? A gente vê nos pet shops, tem vários tipos de bowls, né, para colocar água, tem uns que a água retorna, né, com garrafinha. Qual que é a melhor forma da gente manter essa hidratação em dia? Eu sempre indico água fresca e em abundância, né? Pode ser... Hoje tem várias, que nem você falou, várias alternativas para fazer com que eles se interessam mais em beber água, enfim. Até técnicas com gelo mesmo, dentro do pote. Eles gostam de brincar com o gelo e acaba ingerindo mais água também. Há questões de fontes, né, de hidratação, principalmente para gatos. O cão não se interessa muito para a fonte, mas o gato é crucial que tenha, porque na natureza ele já procura água corrente, então ele vai beber muito mais água de uma fonte do que um potinho d'água. Então fonte para gato, super indicado, Super e a indicado. pedrinha de gelo às vezes ali no potinho para o cão para estimular que ele tome mais água durante o dia. Tem umas batidas também de frutas, né? Por exemplo, maçã, banana e mamão, vamos supor, junta as três ali no liquidificador, dá para fazer cubinhos de gelo com isso daí e deixar eles lamber ali, vai ter um adocicado da fruta, né? Pode colocar para diluir na água mesmo, para ter um saborzinho. Isso, exatamente. E funciona como um picolé para animais. Não tem limite, né? Tem que estar à disposição nesses dias tão quentes, né? A água. A água, principalmente, em disposição. Eu sempre indico, além de tudo, de bombona ou filtrada, né? A água de torneira aí pode trazer, ainda mais no verão. A gente sofre muito com protozoário na nossa cidade, um deles é a giardia, então causa muita clínica e diarreia, vômito por conta de contaminação por água de torneira. Então, alerta importante, água potável para os cães, para evitar esses protozoários aí que geralmente estão presentes, né? Isso, estão presentes. Vivem na água, né? Então acabam ingerindo e contraindo. Para aquela pessoa que vai sair para trabalhar, ou precisou sair para algum compromisso e deixou o pet em casa, é um apartamento, é uma casa abafada, qual que é a indicação? Deve deixar um ventilador ligado, um ar-condicionado? Deve deixar, principalmente se é mais abafado mesmo e ainda se tratar de uma raça ainda braquicefálica, né? Não necessariamente a raça, mas qualquer cão, se o ambiente for tão mais abafado mesmo, o ideal é deixar ar-condicionado ou, se puder, então, o ventilador, né? Ar-condicionado numa temperatura mais ambiente mesmo, entre 23 e 24 graus, né? Tá suficiente já. Os pets sofrem com insolação? Olha, não necessariamente mas eles podem trazer malefícios se ficar muito tempo no sol ali, porque tem raças, principalmente ainda as brancas, né, albinas, gostam de ficar no sol para troca de calor e tudo mais. Só que eles não têm limite, né? Se a gente não botar um limite, muitas vezes fica lá uma manhã inteira.
Ou seja, isso é muito maléfico, né? Pode então trazer... tem que ter uma área de sombra, vamos dizer um quintal, mas Isso. também tem uma área de sombra para que eles possam sair do sol em determinados momentos do dia, né? Perfeito, esse meio termo aí, né? Uhum. Essa questão da insolação, né, nos animais, por exemplo, também é um alerta para os passeios. O horário de passeio pode mudar também, né? De repente, quem tinha o hábito no inverno, passear na hora do almoço, meio-dia, Blumenau, quente demais. Isso. Nesse horário, talvez fazer uma troca de horário, né? Perfeito, eu sempre indico ou no primeiro momento da manhã, né? Onde que ainda não surgiu aquele sol forte. E no finalzinho da tarde, né? É bom agora na época do verão porque 7 horas da noite ainda tá claro, né? Então vale muito a pena esses horários. Além do mais para prevenção da queimadura em patas, né? Queimadura em patas. Tem gente que usa alguns acessórios, né? Sim. Na hora de passear com o animal. É preciso acessório? É indicado? Ou a gente pode mesmo optar por um horário com um sol mais ameno? O problema dos acessórios é que a pata é uma das principais formas de troca de calor do animal. Então, se tu bota um acessório naquela região, ele não vai conseguir fazer a troca de calor. Uhum. E aí, como o cão não tem a glândula sudorípara, eles não soam que nem o ser humano, então ele tem um hiperaquecimento por conta de um bloqueio da patinha. Então, dele se refrescar ali ao ele está superaquecendo. Agora você falou sobre as glândulas, né, dos animais. Muita gente aproveita esse calorão, vai lá e faz a tosa no animal. A tosa é indicada ou não? Então isso é muito mito, né? A gente, justamente por eles não terem as glândulas sudoríparas pela parte do corpo, que nem o ser humano, então eles não soam. Dessa forma, o pelo serve como uma proteção e serve como termorregulação deles também. Então, se você acaba tosando ao ponto de tirar toda a camada de pelo, ficar na pele a fim de refrescar, esse não vai ser o objetivo. Então, o objetivo seria basicamente uma tosa higiênica. Mais indicada. É a mais indicada. A tosa higiênica é a parte da barriguinha, justamente dos coxins, né? A higiene, porque cresce pelo naquelas regiões. Então, você pode fazer uma tosa naquela região para justamente facilitar o fato de eles se refrescarem. Né? Luiz, para encerrar, última alerta bem importante, né? O calor também traz mais bichos, por exemplo, carrapato, pulga e outros? Perfeito, traz sim, principalmente pulga, carrapato, mosquitos, né? Então, todos esses 3 ectoparasitas, eles podem contrair doenças para o pet, principalmente carrapato, doenças graves que podem levar o animal a óbito. Então, é interessante fazer sempre o controle de vermífugo, de antipulgas, né? Principalmente o antipulgas, que se trata de ectoparasitas. Então, né? É um momento propício para esse tratamento, para essa prevenção, pensando aí nessa soma do calor e evitando atrair, né? Sim, com certeza, é muito importante a parte de antipulgas, assim, né? A parte de vermífugo é indicada quantas vezes no ano? Então, é bem relativo a essa parte. Vários veterinários gostam de diferentes protocolos. Assim, nos estudos, na verdade, vermífugo serve para tratamento e não para prevenção. Então, o que acontece? Teoricamente, todo proprietário, antes de fazer um vermífugo, teria que fazer um teste parasitológico para ver se encontra ovos de vermes nas fezes. Se de fato encontrar, aí faz o vermífugo. Como muitas vezes a maioria não opta por fazer o teste antes, aí acaba eu indicando fazer vermífugo a cada 3 meses, né? Faz o vermífugo em 15 dias, faz um reforço por conta do ciclo do vermes, e aí a cada 3 meses faz o mesmo processo. Então quem está há muito tempo sem fazer, bem indicado agora no verão. Bem indicado também. Luiz, muito obrigada pelos esclarecimentos, eu que agradeço. Várias dúvidas que pudemos tirar, né? Com essa combinação aí calor e pets, porque o que a gente quer é que eles fiquem bem, né? Nesses Exato. dias de verão também, né? Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Agradeço, hein?